E aí, pessoal, vídeo 16, um dos assuntos mais importantes que é a questão certa de prova, isenções, tá? É porque é uma lista aí, tem que, né, ler várias vezes. Como é que você aprende isso, gente? Lendo várias vezes, vendo cada detalhe. Semana de prova, leia várias vezes, veja cada detalhe, responda, né, várias questões e vá para a prova. Simples assim, tá? Questão certa, né? Questão sobre isenção, tá? Tá no artigo 3º da lei. Artigo 3º da lei vai tratar, né, das isenções. Vamos lá, deixa eu mudar essa cor dessa canetinha. Mais cores. Uma corzinha mais viva, né? Pera aí, paciência, né, gente? Pronto. Então, as isenções estão no nosso artigo 3º, que está aqui no canto, o artigo, ó, viu? Tá aí. O que é que diz o inciso 1? Os veículos de propriedade ou posse de turista estrangeiro, portador de certificado internacional de circular e conduzir. Vai perguntar, esse documento eu acho muito difícil. Pelo prazo estabelecido nesse certificado. Então, ó, o turista da Argentina vem passear aqui no Brasil, né? Então ele fica com o veículo dele aí. Vamos imaginar que ele venha morar, né? Ele vem passar 3 meses, né? Vem em novembro, dezembro, janeiro. Então ele tá no carrinho dele lá na casa dele, né? Tá usando, tá morando 3 meses. O fisco vai cobrar, né? Não vai. Nesse caso, desde que ele tenha o certificado internacional, né? Para conduzir pelo prazo que está dizendo lá. O prazo ele vai solicitar para ele não ficar rodando aí avulso no país, né? Então, todo turista quando entra com carro tem umas regras aí que ele tem que seguir, até pela Receita Federal, né? Senão ele dá um jeitinho de deixar o carro dele aqui. Então, ele pega esse certificado, enquanto ele tiver com esse prazo aí, para circular como turista, ele não vai ter isenção do PVA, tá? Agora, nunca superior a um ano, tá aí. Chegamos no momento nunca superior a um ano. Então, tem o certificado de turista, né? Tô rodando pelo Brasil, só que não pode ser mais do que um ano, tá? E desde que o país de origem, desde duas regras aí que não tem por onde fugir. Não pode ser mais do que um ano e no país de origem tem que ter o tratamento recíproco, né, com os veículos fabricados no Brasil. É argentino, né? O certificado não pode ter mais que um ano. E lá na Argentina tem que dar um tratamento igual ao dado, né? A esse aqui. Não precisa pagar IPVA lá. Vai passar 6 meses, 8 meses viajando. Então, essas são as regras. E as regras é o que é cobrado em prova, beleza? Inciso 2, máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas, trator lá na plantação, né? Não pague IPVA, isenção. Os veículos com potência inferior a 50. A gente está falando inferior a 50. Se tiver 50, paga. Tem que ter 49, né? Então, acho que tem até veículo que o pessoal faz, né? Ah, esse veículo tem 49 cilindradas, só para não pagar IPVA. Entendeu? Por causa dessa regra aí. Inciso 4. As embarcações pertencentes a pescador profissional, pessoa física destinada à atividade pesqueira artesanal ou de subsistência, comprovada por entidade representativa de classe. Gente, não é qualquer pescador, não. Se o cara né, tem uma embarcação, ele é uma empresa constituída,
Não, não é isento não. Vai pagar IPVA. Olha aqui os detalhezinhos, gente. É o senhorzinho lá, o seu Antônio, né? Pessoa física, não pode ser jurídica. Ele pesca usando as tarrafinhas dele artesanalmente, né? Para vender ou para subsistência. Ele é profissional, ele é um pescador, ele pesca peixe, ou para vender ou para ele se alimentar, né? E ele tem que ter aquele registro na entidade lá de pescadores. Geralmente aqui é uma associação, sindicato dos pescadores, né? Aquelas formalizações. Geralmente o INSS cobra muito, né? Esse documento, né? Tem que ser registrado lá no sindicato dos pescadores. Geralmente é o documento. Você vai pedir na prova de PVA? Não, você tem que saber que é pessoa física, é artesanal ou para subsistência, tá? Não pode ser empresa, não pode ser, enfim, uma empresa grande, as embarcações, não. Tem que ser só pro senhorzinho lá que gosta de pescar, né? Então, inciso 5. As embarcações pertencentes ao pequeno produtor agrícola, quando destinada ao escoamento da produção. Agora, aqui no inciso 5, tá? Pequeno produtor agrícola. Não tá falando de pesca, não. Olha aí. Aqui no Pará, onde tem muitos rios, né? Aí tem aí produtores de açaí. Produtor de açaí que vem deixar açaí aí no Ver-o-Peso. Então, ele precisa do embarque. Já não é aquele barquinho a remo que o pescador, né? A remo não, que a remo não é automotor. Tô ficando doido. Barcos a motor, né? Do pescador. Hoje em dia, qualquer barco já compra o motor, né? É barato o motor. Então, um barco, veículo automotor, né? Então, do pescador, beleza. Agora, as embarcações pertencentes ao pequeno produtor agrícola, quando destinado ao escoamento da produção. Então, esse barco tem que ser utilizado, né, para ele levar a produção dele do ponto A ao ponto B. Isenção nesse caso, beleza? Detalhes, detalhes, detalhes. Lê, relê. Imagina situações. A melhor forma de memorizar é imaginar situações. 6. Os veículos de uso rodoviário com mais de 15 anos de fabricação. Gente, é mais de 15 anos de fabricação. Esse é um detalhezinho que passa despercebido, né? Não é da data da compra, não. É de fabricação. É de fabricação. Tem carro que é produzido em 2021 que só vai ser vendido em 2022, né? Então, isso aí a gente lê e passa desapercebido, mas não é da data da nota fiscal, é da data da fabricação. Cuidado, né? Veículo com mais de 15 anos de aquisição é errado, é de fabricação. Um veículo pode ser vendido daqui a um ano depois, né? Isso aí quem fez a lei não se atentou muito a esses pequenos detalhes, botou data de fabricação aí, considerando que o veículo é vendido em 1, 2 meses, então fica ali próximo, né? Mas é da data da fabricação, mais de 15 anos não paga, né? Tem gente aí que tem uns carros que tem 20 anos, o carro não paga IPVA, não quer pagar IPVA, compra um carro aí com 16 anos já, né? Vai pagar só mecânico todo dia. 7. Os veículos utilizados unicamente para transporte de carga no interior de armazéns, de estabelecimento comercial ou industrial. É aqueles veículos, né? Você vai no supermercado, ele fica levantando as caixas e bota lá em cima. Então, aqueles veículos não precisam pagar IPVA, tá? No interior de armazém, geralmente a gente lembra daqueles veículozinhos, né? Que pega as caixas, levanta e coloca lá nos lugares. Então, ele é utilizado unicamente para o transporte de carga no interior de armazém. Se for na rua, aí vai pagar. Andou na rua, paga, tá? Isso aí, o examinador pode brincar com isso aí, tá?
Mas aqui é unicamente para transportar carga no interior de armazém, estabelecimentos comercial e industrial. Carga e dentro. Não pode estar andando na rua, não. Para transportar aí já é outra história, tá? Gente, prova. Prova é literalidade. Prova é literalidade. Os veículos detentores de permissão para transporte público de passageiros, né, táxi ou mototáxi. Então, taxista ou mototaxista, né, desde que tenha permissão, transporte público, seja legalizado, né? Ele vai ter isenção, tá aqui, ó, desde que o seu proprietário seja profissional, autônomo, habilitado no ramo há pelo menos um ano. Olha aí, mais um requisito, um ano. Ah, o Zezinho, mototaxista há 6 meses, solicitou isenção na Cefa. Neste caso, vai ser deferido ou indeferido? Indeferido. Pelo menos um ano para poder ter isenção, né? E detém a propriedade de apenas um veículo para exercício dessa atividade. Olha aí, outra casca de banana. Eu sou taxista, eu posso ter 5 carros e pedir a isenção de um? Posso, tá? Eu posso ter o meu carro que eu uso para táxi, eu posso ter o carro, né? Que eu dei pro meu filho, mas tá no meu nome, entendeu? Então, olha aí a brincadeira que pode ser feita, é a maldade, se você não refletir sobre esse artigo. Beleza? Então, ele só usa um carro para o exercício dessa atividade. E se ele tiver 2 carros, ele poderia pedir só sobre um? Pode, mas a lei aí, né, ela foi malvada, né? Desde que detenha a propriedade de apenas um veículo para o exercício dessa atividade. Ela deixou claro, se o cara detém 2 para o exercício dessa atividade, né? Então não poderia pedir, não pode, não pode. Desde que seu proprietário seja profissional autônomo, é o cara que tem o carro dele, que usa o carro dele para trabalhar como taxista ou como moto, tá? Então, requisitos aí, pode brincar com você, pode te enrolar o examinador. Ah, eu queria ser examinador de banca, sabe? Eu ia fazer cada questão malvada. Veículos importados doados a órgão de pesquisa. Ah, uma instituição internacional aí doou um veículo para uma ONG. Uma ONG não, um órgão de pesquisa, né? Um órgão, quando tá falando órgão público. Um órgão aqui que cuida da Amazônia. Então mandou lá um carro, doação para ajudar esse órgão, né, a preservar o pulmão do mundo. Então tem isenção. Do 9 vamos para o 12, né? Porque os outros foram revogados, com certeza. Os veículos de propriedade ou cuja posse detém a decorrência de contrato mercantil leasing limitada a uma isenção a um veículo por propriedade. Tratando-se de... Enrolou tanto esse inciso, né? É o famoso deficiente, né? Portador de deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autista. Então, essa é aquela isenção, né? Para quem tem deficiência. Vamos lá. Olha aí, numerou. Deficiência física, deficiência visual, mental severa ou profunda ou autista. Olha aí. Cada caso desse. E por que falou tudo isso, né? Lisa, é porque pode ser proprietário, pode ter comprado por CDC, que no CDC já vai para o seu nome, né, o veículo. Aí naquele leasing, não vai para o seu nome, não, fica no nome do banco, aí fica só uma observaçãozinha lá. E no final é que você, depois que pagar, né? Mas mesmo nesse caso, mesmo que está no nome do banco, né, você pode ter direito a essa isenção. Né, porque é uma modalidade que acho que hoje é pouco feita, mas tá aí, gente, o leasing. Por que botou isso? Porque nesses casos, o, o documento não fica no nome da pessoa física que tem a deficiência. Então já botou aí para não ter rolo depois, né? Para os deficientes, tá? E no segundo caso aí, primeiro caso, segundo caso, entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, entendeu? Quando adaptados
Essa é a condição, né? E entidades que tenham. Eu vou ver um detalhezinho aqui na lei, que agora eu fiquei na dúvida. Pronto, vamos lá, olhei, tá. Então é isso. Pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa, profunda ou autista. E as entidades que têm como objetivo o trabalho de pessoas de deficiência física. Imaginar uma PAI, né? Uma PAI trabalha com pessoas com cadeira de roda. E esse veículo, né, precisa ter lá uma adaptação, sei lá, um elevador, né? Quando adaptados por exigir. Esse quando, gente, ele é para vir para cá também. Na lei tá separado. Foi o que eu acabei de olhar, né? Aqui é o A e aqui é o B. Então, esse, esse finalzinho aqui ficou estranho. Mas ele é para ser aplicado no primeiro item, né? Mas tá aí no segundo. Então imagina, o carro da APAI, ele não pode ser só da APAI e ela trabalhar com deficientes, né? Ela tem que adaptar o veículo. O veículo tem que ser adaptado. É o que está aí no inciso B. Acabei de olhar. É estranho, mas é o que está na lei. Não é o que você acha que é, não. É o que está na lei. Né? Muita gente, eu não concordo. Então, não vai passar no concurso. A gente tem que fazer, memorizar o que tem que ser memorizado, né? 13. Os veículos pertencentes à missão às missões diplomáticas, né? Repartições consulares e os membros de corpos e os membros do corpo diplomático e consular acreditados junto ao governo brasileiro, bem como os pertencentes aos funcionários estrangeiros nas mencionadas missões, sob condição de reciprocidade de tratamento recíproco no país sede. Gente, isso aqui é o seguinte: os consulados, as embaixadas, né? Os veículos consulares, né? As missões diplomáticas, repartições consulares, os membros do corpo diplomáticos, né? Não basta ser só do consulado, não. Até o veículo dos membros de corpos, do embaixador, né? Desde que o que é acreditado junto ao governo brasileiro, que é acreditado, é credenciado, é oficial, e bem como os pertencentes aos funcionários estrangeiros das missões. Não é só o veículo da embaixada, do consulado, até os veículos dos funcionários, do embaixador, né? Dos membros. Só que no país de origem lá, né? O consulado do Japão lá no país, os nossos membros das nossas embaixadas, das nossas missões diplomáticas, eles têm esse tratamento também? Se tiver, tá. Então vai ter isenção aqui, tá? Finalzinho deixa claro aí, tá? Olha aí. Sob condição. Se não botar isso na questão, gente, não basta ser. Não basta ser consulado, embaixada, não. Lá no país tem que dar o mesmo tratamento aqui, né? O mesmo tratamento que a gente dá aqui, né? Isenção, beleza? Então, olha aí o 14. Os veículos pertencentes aos organismos, a mesma coisa. O 14. Organismos internacionais com representação no Pará, bem como os pertencentes aos funcionários estrangeiros. Esse que é o grande detalhe dessas questões. Os funcionários têm direito, os funcionários. Os estrangeiros têm, não todos, né? Mas ele é estrangeiro, ele trabalha, ele não é embaixador, ele é um funcionário. Sob condição, olha aí, de reciprocidade no país sede lá, né? De origem. Então, muito cuidado aqui nessa condição de reciprocidade. Assunto certo de prova, isenções. Isso aí vai cair. Não me erre uma questão dessa, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vídeo 17, slide 23. Vamos complementar aqui os dispositivos das isenções e fazer questões, ok? Vamos lá. Isenções. Os requerimentos de isenção devem ser formalizados antes da data prevista para o vencimento do imposto. Você tem que pagar IPVA lá no dia 5 de setembro. Se você tem direito à isenção, deficiente, empresa, assistente social, essas empresas beneficentes, o
caso mais clássico é de deficiente, tá? É 5 de setembro. Você tem que pagar. Então você tem até essa data para solicitar a sua isenção, né? Tem que pedir antes. Passou da data, perdeu o direito, perdeu o direito. Qualquer isenção tem que ser formalizado o pedido antes da data de vencimento. Então, dependendo do carro, da placa, né, vai ter lá a data lá de vencimento. Tem que ser antes. Ah, mas eu paguei. Se você tiver pago, vedada a restituição dos valores já recolhidos, já era, papai, perdeu. Perdeu. Ah, eu esqueci, eu paguei, né? Mas eu sou isento. Não tem isso não. Tá aí, ó, na lei. Vedada a restituição dos valores já recolhidos. Já recolhidos. Morreu Maria Preá, beleza? Na falta de cumprimento do disposto sobre isenções, na falta, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Isso aqui já foi visto, né? Então, se as entidades de assistência social deixarem de cumprir lá os requisitos, então a Cefa, não é pode, gente, tá? Pode aqui, ela deve, né? Isenção, ela deve, mas tá aqui pode, sabe? Se caísse esse enunciado bem aqui na prova, eu poderia achar que estaria errado, por causa do pode, ó. Pode suspender, mas tá aí na lei, cuidado. Marque aí esse pode, para você lembrar aí desse pode, marque ele. É muito estranho, sabe? Se a pessoa não cumprir os requisitos, ela deve perder. Então, isso aí é uma falha aí, né, na nossa legislação, beleza? Então, se cair na prova lá e você não tiver né, com certeza dele, você pode achar que está errado, né? Mas tá aí, pode. Pode, é o que está na lei. A pessoa física ou jurídica em débita com o fisco, né, e com a Previdência Social não poderá receber benefícios ou incentivos fiscais. Então, todo mundo aí que tem direito à isenção, se tiver em débito com a Cefa, com a Fazenda ou com a Previdência Social, não pode ter o seu pedido deferido, beleza? Isso aí é quase que intuitivo, né? Poxa, tu tá em débito aí, ainda quer pedir isenção? Não dá. Haja paciência. Para os veículos de propriedade das pessoas mencionadas no inciso 12, 13, 14, a formalização do requerimento somente será exigida no momento do primeiro emplacamento, com recolhimento, com reconhecimento de forma automática do benefício fiscal, desde que o bem continue em nome do mesmo proprietário e que, relativamente ao inciso 12, o laudo médico emitido por órgão competente esteja dentro do prazo de validade. Esse artigo é novo, é um dos últimos artigos, né, que foram alterados aí na nossa lei, tá? Quem é o do inciso 12, ó? 12 é dos portadores, né, das pessoas com portadores de deficiência, né? Então, para os deficientes físicos, o laudo médico tem que estar dentro. Isso aqui a intenção disso foi assim: você emitiu o laudo esse ano, foi lá, pediu isenção. Como a Cefa viu que o seu laudo tem 5 anos, você tem direito, ela vai automaticamente deferir a isenção nos próximos anos, tá? Desde que, claro, o veículo continue no seu nome. Se você vender, não. Aí cai essa automatização, tá? E inciso 12, né? 12 é deficiente, né? E o 13 e o 14. Tá? Isso aqui é para facilitar, né? Ó, o 13 e 14 são as missões diplomáticas, repartições consulares e os organismos internacionais, tá, gente? Nesse caso aí, não precisa eles estarem todo ano indo na Cefa pedir, né, isenção. Esse dispositivo, né, permitiu a Cefa conceder, né, automaticamente, enquanto tiver no nome lá, o veículo no nome,
dos consulados, das missões diplomáticas, né? E no caso do deficiente, enquanto o laudo, que geralmente é de 5 anos, a maioria dos laudos, a validade é de 5 anos. Então, todo ano, a Cefa já pode conceder automaticamente as isenções, beleza? Questão, olha aí. Questão 8, inédita. Em qualquer hipótese de não incidência ou de isenção, o imposto será devido durante o período em que não se observarem as condições exigidas, né, para a fruição do benefício fiscal. Tá certo ou tá errado? É incorreto, gente, né? Isso aqui a gente já viu demais. Eu sempre cito o caso das entidades de assistência social. Se ela tem os requisitos lá, por lei, apresentar documento tal, e isso e aquilo, não distribuir para o seu patrimônio, entendeu? Então, qualquer das hipóteses de não incidência ou isenção, o imposto será devido. Então, se no mês de novembro ela deixou de atender alguns dos requisitos, a Cefa vai cobrar ali, né? O imposto é relativo a novembro, né, e dezembro, se ocorreu em dezembro, né, o desenquadramento, tá? Então, durante o período em que não se observaram as condições, perfeito, correto. Isso é questãozinha, tá? É de prova. Vamos lá. Questão 9. São isentos, pagamento de PVA, presta atenção, são isentos. Deixa eu me tirar daqui, deixa eu me colocar, opa. Me colocar para cá, né? Aqui é em tempo real, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Tá aí. Letra A. Veículos de propriedade ou posse de turista estrangeiro, portador de certificado internacional de circular e conduzir, pelo prazo estabelecido nesse certificado, correto, né? Algum erro até aí? Não. Mas nunca superior a 6 meses, é nunca superior a 1 ano. Continuando, desde que o país de origem adote o tratamento recíproco, né, aos veículos fabricados no Brasil. Tá quase tudo correto, verdade. Tem que ter tratamento recíproco? Recíproco? Tem, tá? Mas o período é 1 ano. Máquinas agrícolas. É isento? Sim. Está isento, né? Não vi erro. Os veículos com potência inferior a 100 cilindradas, gente, é 50. 50, inferior a 50. A partir de 50 para cima, não é isento, tá? As embarcações pertencentes ao pescador profissional, pessoa física ou jurídica, destinada à atividade pesqueira artesanal ou de subsistência, comprovada por entidade representativa de classe. E aí, onde é que está o erro? Pessoa física ou jurídica? Não, gente. Jurídica não. Não tem essa opção não, tá? É só pessoa física. Olha o erro aqui, ó. Tá aqui o erro, né? Na pessoinha jurídica. Então, uma palavrinha só tornou tudo errado aí. Né? Tornou tudo errado não, a sentença é errada, o resto tá certo, tá? Pescador profissional, pessoa física, destinado à atividade pesqueira, né, artesanal, subsistência, comprovado por entidade representativa de classe. Pessoa jurídica, não, beleza? Letra E, as embarcações pertencentes ao produtor agrícola quando destinado ao escoamento da produção. E aí? A gente não viu que o produtor agrícola, né, que produz açaí, tem que levar açaí lá para o ver-o-peso. Ele não tem direito à isenção? Tem, gente, mas olha, essa aqui é a maldade. A lei fala no pequeno, beleza?
Ah, mas como eu vou saber se é pequena, grande? Gente, tá escrito na lei assim, pronto, morreu. Para de bestar, querer criar, procurar. É pequeno produtor agrícola, ponto final. Pequeno produtor agrícola. Essa questãozinha é maldosa, viu? Muito maldosa. Se não tiver atento aí aos pequenos detalhes, né? Questão 10. São isentos do IPVA os veículos de propriedade ou cuja posse detém decorrência de contrato mercantil, lisa, limitada a isenção a um veículo por propriedade das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física. Errado. Essa questão também é muito maldosa. Esse pessoal tem direito à isenção? Tem. Só que é literalidade, não é? Olha o que fala aí o final, né? Tá aqui, ó. E aí para você ler, ó. Quando adaptados à exigência do órgão de trânsito. Quando? Vamos voltar para a questão. Basta ela ter o objetivo, o trabalho? Basta isso, eu comprei o carro e eu trabalho com pessoas portadoras. Não, tem que ser adaptado. Adaptado conforme as exigências do Detran, beleza? Tem que ser adaptado. Olha a maldade. Esse você marca certo, vai todo feliz, né? Quando vai ler o gabarito, ai meu Deus, ainda vai querer recorrer, né? Questão 11, inéditas. Não são isentos do IPVA no estado do Pará. Não são. Quem não é isento? Os veículos de propriedade da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. São isentos? Pagam? Não, não pagam. Mas é por causa da isenção? Hein? Olha que... Ah, não, mas não pagam não. São isentos. Sim, gente. Estou falando de isenção. 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 O Instituto de Isenção, né, que a lei enumera. Tá? Vamos continuar lendo? Eles não pagam, não pagam. Lá, os veículos vão procurar os erros. Os veículos pertencentes às missões diplomáticas, às repartições consulares e membros do corpo diplomático, né, e consular, acreditados junto ao governo brasileiro, do jeito que a gente leu, né? Bem como os pertencentes aos funcionários estrangeiros. Também, né? Até os funcionários. Sob condição de reciprocidade de tratamento no país sede da missão considerada. Perfeito. Não é isso que a gente leu? Até os funcionários têm direito. Os veículos pertencentes aos organismos internacionais com representação no Pará, bem como os pertencentes aos funcionários estrangeiros dos mencionados organismos, sob condição de reciprocidade. Correto, tem direito. Os veículos detentores de permissão de transporte público de passageiro, táxi, mototáxi, desde que seu proprietário seja um profissional, olha, condição, autônomo, habilitado há pelo menos um ano, correto, e detém a propriedade de apenas um veículo para o exercício, tá? Ele só pode ter um veículo dedicado a táxi. Ele pode ter mais? Pode, não pode dedicar, né? Colocar os demais para táxi. Correto. Os veículos de propriedade ou posse de turista estrangeiro, portador do certificado internacional de circular, conduzir, pelo prazo estabelecido nesse certificado, mas nunca inferior a um ano, desde que o país de origem adote o tratamento recíproco com os veículos fabricados no Brasil. Beleza, gente, olha aí, um ano. É um ano. Não vai esquecer isso no dia da prova. Olha aí, letra A. Essa questão, outra questão, por isso que eu coloquei aqui, viu? Por isso que eu coloquei aqui, gente. Isso aqui é um caso de imunidade. Imunidade. Beleza?
Pode se chamar também de não incidência. Não incidência, mas a isenção não é. Olha que casca de banana, né? É isso? Então, até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Vamos lá. Vídeo 18, tá? Vamos ver o slide 28, 29 e 30, né? Que trata da não incidência, imunidade. Beleza? Então, vamos aí. É o seguinte. Olha aí. Aqui é o artigo 3º-A, tá? Da lei. Se você tiver com a sua leizinha aí, é o artigo 3º-A, tá? Aqui, ó, conforme o regulamento, fala assim, ó, não incidência, né? O não regulamento trata esses casos de imunidade como não incidência, né? A gente sabe, né, que a imunidade é a não incidência constitucionalmente qualificada, né? E a isenção é uma não incidência legalmente qualificada, é uma classificação doutrinária que existe. Então, o nosso regulamento usou aí, ó. Não incide, né, o IPVA sobre os veículos, né, de propriedade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Está lá na Constituição, isso aqui já é batido, né? Todo mundo já cansou de estudar esses casos. Dos templos de qualquer culto, né? Restringe aos veículos relacionados às finalidades essenciais. Os partidos políticos, inclusive suas fundações, olha aqui, ó, inclusive as suas fundações, as fundações dos partidos políticos. É toda fundação? Não. Fundação de partido político. E aqui, ó, das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação ou de assistência social sem fins lucrativos. E aí tem aquelas condições lá, né, da Constituição aí, ó. Não, condições, né, para quem? Os partidos políticos e essas entidades. Não distribua parcela, né, não distribuam qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. 2. Apliquem integralmente no país os seus recursos, né, na manutenção de seus objetivos institucionais. 3. Mantenham regularizadas a escrituração e a declaração de suas receitas e despesas. E 4. Não somente alcança os bens relacionados com suas finalidades essenciais, tá? A gente está aqui vendo o regulamento. Quanto à União aqui, ó, é extensiva às suas autarquias e suas fundações, instituídas e mantidas pelo poder público e vinculadas às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, tá? E não se aplica aos casos relacionados à exploração de atividades econômicas, regidas pelas normas aplicáveis aos empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas de usuário. Esse dispositivo aqui, gente, ele evita, né, que o Estado concorra com particulares, né, empreendimentos privados. Né? Não é justo um particular pagar IPVA e concorrer com o Estado, né, com o Banco do Brasil, com uma sociedade de economia mista, por exemplo, né, não pagando IPVA. Então, paga sim, empresas públicas, sociedade de economia mista, tá? Esse pessoal paga todo, né? Apesar de fazer parte da administração pública, esse é o motivo, não dá para estar dando imunidade aí para todo mundo, não. Isso vai prejudicar, né, a galera aí do setor privado, tá? E aqui embaixo, ó, conforme a lei do IPVA, são imunes, usou o termo imune aqui, ó, corretamente. Não, corretamente não. Por quê? Porque aqui, ó, das entidades religiosas domiciliadas no Pará e das instituições consideradas de utilidade pública com finalidade filantrópica. Aqui, esses dispositivos são resultado, às vezes, de muita discussão, né? Por exemplo, a igreja, o templo, ele é imune? Não tem dúvida. Agora, e aquelas casas, né, de apoio, paróquias, elas são imunes?
pela literalidade da lei, não. Tá? A imunidade seria só para o local lá de oração, né? Se celebram os cultos, as missas, tá? E aí, ó, isso aqui veio meio que, olha, aqui no Pará veio dizer assim, olha, as entidades religiosas domiciliadas no Pará, elas têm direito à imunidade sim, no nosso entendimento, tá? E aqui as entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação, aí bem aqui, ó, ou assistência social sem fins lucrativos. Nessa interpretação aqui, aí jogou aqui esse segundo item, ó, das instituições consideradas de utilidade pública com finalidades filantrópicas, tá? Então, conforme a lei, ela deixou bem claro, nesses casos, sim, tem imunidade. Não precisava chamar de imunidade, né, gente? Lei não pode dar imunidade. Dava isenção, né? Quer ajudar essa instituição? Dá isenção. O Estado pode dar isenção de PVA, né? Agora, imunidade, criar-se uma imunidade por lei, né? Então, isso aqui é um negócio meio estranho, eu não vou entrar nesse mérito. Não foi eu que fiz essa lei, tá? Apesar da galera já saber que eu trabalho fazendo lei na CEF, mas não fiz isso aqui não. Isso aqui é outro nível aí, outro departamento, beleza? Então, esse caso aí do artigo 3º A é bem batido aí, né? Bem batido. Vamos lá. Os artigos 4 e 7, né? 4 a 7. Olha aí, continuando. Fica a autoridade administrativa autorizada a reconhecer, por despacho fundamentado, a remissão do imposto, no caso de transferência de veículo da categoria de particular para quaisquer dos casos de abrigo, né, da imunidade ou isenção. Então, esse artigo também, ó, fica, no caso eu vendo meu carro ou dou meu carro para uma igreja, tá dizendo aqui que a Cefa pode dar o perdão da dívida, né? Olha, igreja, pega meu carro aí, eu não consigo pagar, não, pega para você. Então, tá dizendo aí, ó, fica autorizado se for para uma igreja aí, né? A Cefa pode perdoar, né, aquela dívida minha, já que eu cometi esse ato, né, de bondade, de doar um carro para um ente imune, né, ou isento, tá? Ou isento. Então, vamos continuando aqui para o artigo 5º. Então, artigo 5º aí, ó. Artigo 5º. O reconhecimento da não incidência e a concessão das isenções dar-se-ão de conformidade com o que foi estabelecido pela CEF. Claro, né? Óbvio. Verificado pelas autoridades responsáveis pelo registro, licenciamento, inscrição, matrícula do veículo, que o requerente não preenchia ou deixou de preencher as condições exigidas para isenção, será comunicado à autoridade competente para lavrar o auto de infração e notificação fiscal. Por exemplo, o funcionário do Detran lá verificou, né, que o veículo lá está sem licenciamento pago, o IPVA pago, né? Foi transferido sem o PVA pago, mudou de dono. Então ele tem que comunicar a CEFA para lavrar o auto de infração. E claro que o funcionário, né, que a gente vai ver isso na frente, o funcionário, né, que efetuar esse tipo de coisa, ele vai ser punido também, né? Vai pagar o imposto, inclusive. Então, Detran lá detectou que o veículo, né, tem vários anos lá, não está registrado. O cara comprou o carro e não registrou. Então passou 5 anos passeando aí com a placa aí, sei lá. Então ele tem que comunicar a CEFA meter-lhe a marreta, né? O cacete, né? Nesta hipótese, o imposto será devido durante o período em que o veículo estiver na posse do proprietário ou de outro, né? Ou disponibilizado para uso. Então, é isso, né? Comprou o carro, fiz o meu carro no quintal, né? Não tô pagando IPVA, não vou pagar IPVA não, eu que fiz meu carro. Tem isso não, mano. Se for automotor, já era. Artigo 6º.
A Cefa dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer a perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro. Furto, roubo ou sinistro. Então, meu carro foi roubado. Então, eu tenho que comunicar a Cefa. A princípio está dizendo aqui, ó, o requerimento. Olha, o requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do IPVA. Se meu IPVA vence em setembro, meu carro foi roubado em junho, eu tenho que avisar a Cefa antes de setembro, senão ela vai cobrar. Como é que ela vai saber? Gente, isso é antigo, né? A princípio é assim, mas vamos ver que o dispositivo aqui já se modernizou, tá? Vedada a instituição dos valores já recolhidos. Mas eu, cheio da grana, paguei em janeiro o IPVA que vai vencer em setembro. Meu carro foi roubado em junho. E aí eu vou pedir de volta na CEF. Tá aí, ó, vedada a restituição dos valores já recolhidos. Tchau, neném. Já era, perdeu. Não será exigido nos casos aqui, ó, que é a modernização. A modernização tá bem aí, ó. Não será exigido nos casos de roubo ou furto em relação aos veículos automotores terrestres, desde que conste no Sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, a situação de roubo ou furto. Então, roubaram meu carro, fui lá na delegacia, a delegacia registrou o boletim de ocorrência e inseriu no sistema do Renavan a situação de roubo furto. Então isso aí já está parametrizado com a Cefa. Mas e aí? Eu não sei se está parametrizado ou não, se ocorreu um erro, e ocorrem muitos problemas disso, tá? A pessoa tem o seu carro roubado, sinistrado, e a Cefa continua cobrando. Por quê? Porque ela não ficou sabendo dessa situação, né? De roubo, furto ou sinistro. Então, aí, é bom avisar. Mas para efeitos de concursos, né? É importante conhecer esses dispositivos. Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse ou domínio do seu proprietário. Então, o veículo foi roubado em junho, eu recuperei em novembro. Então, só nesse período, aí depois volta a cobrar, né? Então, dezembro já cobra, né? Aliás, se o veículo for recuperado em novembro, né, mesmo que seja o último dia, considera novembro todo, tá? Então vamos considerar que foi recuperado primeiro de dezembro. Então vai cobrar aí até novembro, junho a novembro, e dezembro paga de novo, volta a pagar, tá? Então é isso aí, ó. Ficará restrito ao período em que o mesmo esteja fora da posse ou domínio do seu proprietário. Próximo, a descaracterização do domínio. Eu leio muito rápido, né, gente? Quando eu leio falando assim, não dá. Eu leio muito rápido, é muito errado ler falando, mas vamos lá. A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo nos termos do regulamento, tá? Então tem que ter um boletim de ocorrência, né? Formando roubo, furto. Teve sinistro, eu não sei quem é a autoridade que vai dizer, mas se foi na BR, né? A Polícia Rodoviária Federal, né? Acidente, o carro não. Tem que ter um documento para a Cefa para ser formalizado esse pedido. O que está dizendo é isso, tá? Ó, a descaracterização, domínio da posse tem que ser um documento exarado por autoridade pública que ateste a indisponibilidade. Entendeu? Esse cidadão não tem mais esse veículo, foi roubado. Ele disse que foi roubado ou sofreu um acidente. E não é você não chegando lá falando, não. Você tem que estar com um documento de uma autoridade, tá? No caso de recuperação de veículo automotor, terrestre, roubado ou furtado, o débito proporcional, você acabou de falar isso, será lançado eletronicamente com base nas datas informadas no sistema do Renavan, independente de notificação ao contribuinte. Então voltou lá o sisteminha, né? Carro recuperado. Aí a CEPA já automaticamente já volta a cobrar. Artigo 7º. O regulamento estabelecerá as normas a serem exigidas para o recolhimento da não para o reconhecimento, gente. Está tão pequeno, né?
Óbvio, né? Óbvio, o regulamento vai detalhar como é que a gente vai reconhecer, né? A não incidência, a isenção ou a remissão, beleza? Simples. Questãozinha aí, ó, sexta, inédita. O IPVA, vamos ler assim, né, gente? O IPVA não incide sobre os veículos de automotores de propriedade, exceto. Então, não incide, exceto. Então, em quem incide, né? Quem incide? Vamos lá, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Não incide, né? Dos templos de qualquer culto, não incide. Inclusive, né? Como é que tá aqui na questão dos templos de qualquer culto? Tem extensão? Não, não tem, né? Dos templos de qualquer culto, não. Tem restrição, ó. Restringe aos veículos relacionados às suas finalidades essenciais. E das fundações, assim, pura e simplesmente, das fundações, de maneira geral, incide? Não sei. Dos partidos políticos, inclusive as suas fundações dos partidos políticos, incide? Não, das entidades sindicais. Gente, isso aqui tem que ler tudo, tá? Cuidado quando tratar dessas entidades aí, tá? Cuidado. Das entidades sindicais, dos trabalhadores, não é dos empresários, dos patrões. Existe. Eu já vi questão assim, direito tributário, brincar com isso aqui. Das instituições de educação ou assistência social sem fins lucrativos. Não incide também, não incide. Tá? Onde é que está o erro aqui? Onde está o erro aqui? Onde está o errinho? Aqui está aqui, das fundações, tá, gente? Das fundações. Das fundações, dito dessa forma, pura e simples, né? Não dá para afirmar. Porque existem fundações públicas, fundações privadas. Né? E aqui, lá na Constituição, fala, né? É extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. São essas fundações, tá? Inclusive aqui de partido político, inclusive as fundações dos partidos políticos. E a questão vem falar pura e simplesmente das fundações, tá errado. Na Constituição, na lei, não tem nenhum tópico dizendo assim, das fundações. É fundação? Tem isenção ou imunidade? Não tem, tá? Então, essa é a nossa resposta. Beleza? Então, gente, até o próximo vídeo. Olá, vídeo 19, finalizando aqui nossa lei de PVA. Vamos lá, da apuração e do pagamento. Aí são os artigos 13 e 14. 13 e 14, tá? Artigo 13. Artigo 13. O lançamento do imposto será efetuado pela CEFA e poderá ser cobrado mediante acordo com o órgão responsável, conjuntamente com licenciamento, registro, inscrição e matrícula, tá? Aqui está dizendo que poderá a CEFA fazer um acordo com o Detran para todo ano, quando a pessoa for licenciar ou registrar o veículo novo, né? Matricular, Detran ou, no caso, barco, avião, né? O local lá tem que fazer a inscrição. Então, a Cefa pode fazer o acordo, ser cobrado junto o imposto. E assim geralmente é feito. Você vai no site do Detran, lá, licenciamento anual, aí já sai tudo lá, né? Seguro, licenciamento, o IPVA, junto. É isso aqui que a lei está dizendo. Tanto poderá como faz. Você pode pagar tanto diretamente lá para o Detran, tudo, ou entrar no site da Cefa e pagar só o imposto, né? Mas aí fica pendente lá, você receber seu documento, pagar o licenciamento, seguro. Parágrafo 1º. A Cefa poderá firmar convênios com órgãos municipais, estaduais e federais para efeito de controle e cadastro de veículos e de operacionalização da cobrança do imposto. Está aqui, poderá firmar convênios com pessoas interessadas, órgãos, né, responsáveis, para facilitar essa cobrança, tá? Afinal, para cobrar algo, você tem que identificar as pessoas, né? Então,
Quem identifica todos os veículos? O Detran. Então já tem uma base de dados lá. Quando você compra seu carro e vai lá no Detran, você não precisa ir na Cefa registrar, se cadastrar. Não, se cadastra lá no Detran e a Cefa puxa o banco de dados automaticamente, tá? Isso é um convênio. Parágrafo 2º, o Poder Executivo poderá, gente, poderá, cuidado com esses poderá, viu? Poderá. É obrigatório? Não, a lei está só permitindo, poderá. O Poder Executivo poderá conceder desconto pela antecipação do pagamento do imposto em cota única nas condições estabelecidas. Isso aqui todo ano a Cefa faz um desconto, né? Se você pagar antes, tem um desconto tal. Não sei se teve esse ano. Se você não tem multa nos últimos 2 anos, um desconto tal. Então, tá autorizando a Cefa a conceder desconto. Quem quiser pagar antecipado, beleza? Artigo 13 aqui. Considera-se lançado IPVA e notificado o sujeito passivo. Você, anualmente, 1º de janeiro, é a regra geral. É a regra geral. É com a publicação da tabela de valores do imposto em relação aos veículos adquiridos no exterior. Então, todo 1º de janeiro, meu amigo, você tem carro, entendeu? Dia 2, considera, você não tem que receber cartinha não, tá? Avisando, olha, não, considera-se. Notificado, tá aqui, considere-se, anualmente, 1º de janeiro, já não tem, já nasceu o ano novo devendo, tá? 2, no dia da expedição de qualquer ato que informe o valor do imposto a recolher, tá? Regra geral e aí são casos aí, né? Deixaram de ter direito à isenção, considere-se no dia que você recebe a cartinha do fisco. Olha, detectamos que você não faz mais jus à imunidade desde o dia tal. Então, pague aí o imposto. Artigo 14. O contribuinte deverá proceder ao registro com o recolhimento dos impostos. 1. De veículos adquiridos no exercício a partir da data da emissão de nota fiscal. Né? Esses prazos são muito importantes. Eu comprei o veículo, se eu comprei aqui dentro do Pará, é 10 dias, eu tenho que registrar o meu veículo no Detran e pagar o imposto. É 10 dias, gente, 10 dias. Esse prazo aqui vai cair em prova, tá? 10 dias. E se eu comprei em outro estado, né, no site, em até 30 dias, era 20. Isso foi a última a novidade aqui. Eu escrevi bem aqui, a novidade de 2019. Isso aqui mudou em 2019, tá? Mudou em 2019. É 30 dias quando a aquisição se der de outro estado. Outro estado. Importantíssimo esses prazos. Comprei veículo aqui na concessionária, tenho 10 dias. A partir de 10 dias já leva até multa. Auto de infração, vou pagar a multa. E se eu comprei de outro estado, eu tenho 30 dias, da data da nota fiscal, viu? Da data da nota fiscal. Então, quando sai de lá, daqui que chega aqui, já vai correndo os dias, né? Mas chega rápido, né? 5, 10 dias. Vamos imaginar que demorou 10 dias para chegar no Pará. Ainda tem 20 dias, né? Para proceder ao registro. E 2, inciso 2, de veículos adquiridos em exercícios anteriores, nos prazos definidos na tabela divulgada pela Cefaz. Isso aqui, né? Placa terminada em 1, fevereiro, terminado em 2, março, né? Terminado em 0, vai pagar só em novembro o seu imposto, tá? Então, no inciso 1 é a regra de veículo novo. E no inciso 2, regra para veículos, né, usados, que você já tem aí na virada do ano. Aí sai a tabelinha, tá? Continuando, né, da apuração e do pagamento. Artigo 15. O valor do imposto compreende tanto os 12avos de seu valor anual, quanto forem os meses faltantes para o término do ano civil, incluindo-se o mês de ocorrência do evento nas seguintes situações. Ó. Na primeira, incluindo-se, gente, o mais importante aqui, ó, incluindo-se o mês de ocorrência do evento, tá? Vou explicar já, vamos lá. 1. Primeira aquisição de veículo por consumidor final. Comprei veículo novo. 2. Desembaraço aduaneiro em relação ao veículo importado do exterior diretamente ou por meio de trade, diretamente, né? O importante aqui é que o consumidor final.
eu comprei o veículo, né, para usar, não foi para vender. Eu comprei para usar. Então, a data do desembaraço, aduaneiro, né? 3. Incorporação de veículo ativo permanente. Aqui eu já expliquei demais isso. A empresa tem um carro lá para vender, mas decide, vou ficar com esse carro. Então, mudou de mercadoria para ativo, né? Permanente. Do fabricante, do revendedor, do importador. Essa situação de mudar de mercadoria para ativo permanente, né? Só pode ser dessas pessoas, né? De uma empresa aí. 4. Da perda, da isenção da não incidência. E 5. Restabelecimento do direito de propriedade e posse. Né? Caso de furto, furtou. Vamos lá, vamos voltando aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Incluído-se o mês de ocorrência do evento. Que é isso? Se eu compro o veículo no dia 31 de dezembro, veículo novo, eu vou pagar o imposto 1/12, vou pagar dezembro inteiro. Dezembro, fica claro, se eu comprei em dezembro, eu vou pagar só janeiro. Muita gente pergunta isso, não, você vai pagar dezembro. Se eu comprei o veículo dia 28 de janeiro, eu vou pagar só de fevereiro a dezembro? Não! Se tu comprou em janeiro, não importa se é o último dia, tá? Isso aqui fala aí, o incluindo-se, olha aí, ó, o incluindo-se. Incluindo. Isso aqui para cálculo do IPVA é importantíssimo. Roubaram meu carro. Roubaram meu carro, né? Dia 1º de janeiro. Eu só fui recuperar ele, né? Dia 27 de fevereiro, 28. Aí eu vou pagar só março em diante, 10 meses. Não, vai pagar fevereiro. Isso aqui, ó, é o que mais confunde gente, isso aqui. Então, todos esses casos aí, você inclui o mês, não importa se é o último. É só o mês seguinte, não. Inclui-se o mês de ocorrência do evento. Não... é proporcional, se for dia 15, é só a metade. Não, é o mês todo, é o mês todo, é o mês todo. Ok? Artigo 16. Nenhum veículo será registrado, nenhum inscrito, matriculado perante as repartições competentes sem a prova de pagamento do imposto, sem a prova do pagamento de imposto, ressalvados os casos de não incidência e isenção. Então, o Detran não pode aceitar a inscrição do veículo sem o pagamento do imposto, entendeu? Simples. O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos casos de expensão, renovação, vistoria, transferência, averbação, cancelamento e quaisquer outros atos que impliquem alteração no registro e inscrição da matrícula. Tudo que você for fazer lá no Detran, o Detran não pode aceitar se não tiver sua maneira coercitiva de pagamento de imposto, né, gente? Observou aqui? A pessoa não tem condição de pagar imposto, aí precisa fazer uma adaptação no veículo, alguma coisa, isso, aquilo. A placa foi roubada, não sei o que, precisa de uma placa nova, precisa botar o lacre. Não faz, por quê? Porque não pagou imposto, tem que pagar, tá? É isso mesmo que está dizendo. Artigo 16A. Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar a cobrança dos resíduos dos débitos fiscais incidentes sobre o valor efetivamente recolhido no período de 98 a 2000. Isso aqui não importa, não. O disposto não se aplica aos débitos fiscais não recolhidos. Isso aqui, né, descarta aí. Isso aqui descarta aí, tá? Artigo 17. O imposto é vinculado ao veículo, não se exigindo, nos casos de transferência, novo pagamento do imposto já solvido nesse estado ou em outra unidade da federação, observado sempre o respectivo exercício. Gente, o imposto é sobre coisa, real, sobre coisa, não é imposto pessoal sobre pessoas, é sobre veículo. Né? Isso a gente já falou, comprei o carro, né? Então eu sou responsável pelos débitos. Os débitos não é lançado no nome da pessoa, não, tá? Tá lá no cadastro o nome e tal, mas comprou o carro, não exigiu que o cara, né, quitasse os débitos, é seu, já era. Nesta hipótese, o comprovante de pagamento do imposto transmite-se ao novo proprietário do veículo para efeito de registro, inscrição, matrícula ou averbação de qualquer alteração desses assentamentos. Na hipótese de exigência de débito fiscal do bem arrematado em leilão,
realizado por órgão executivo de trânsito, este ficará vinculado ao antigo proprietário, tá? A gente já falou sobre isso também, né? Leilão é o único caso que tira o imposto do veículo e joga pro nome do sacana lá, né? Onde que foi apreendido o veículo dele lá. Então, isso é para facilitar a quitação dos débitos, enfim, né? Então, comprou o veículozinho, né? Não me dê os comprovante de pagamento aí, vai lá no site, emite, porque depois que você pagou pro veículo, assinou lá no cartório, né, você assumiu a dívida do veículo também, beleza? É o próximo vídeo para finalizar 2 slides. Vamos lá, vídeo 20. Vídeo 20, né? Olha aí. Das infrações e das penalidades. Das infrações e das penalidades. Artigo 18. Artigo 18. A inobservância dos dispositivos dessa lei detectada através de procedimento fiscal sujeita o infrator às seguintes penalidades sem prejuízo do pagamento do imposto, atualizado monetariamente dos acréscimos moratórios. Não observou aí os prazos, bonitinho, não registrou seu veículo, você vai ter penalidade, vai pagar imposto. Ah, mas eu já paguei multa. Vai pagar multa e vai pagar imposto atualizado, tá, gente? 40%. Quando não pago no prazo legal. Olha que absurdo, gente. Não paguei no prazo legal, 40%. 40% de multa. 100% na falta de pagamento do imposto em virtude. Olha aí, se tiver fraude, dolo, simulação ou falsificação, 100%. Mete a lenha nesse contribuinte sacana. São os principais prazos, tá, gente? Por quê? Porque 40% e 100% sobre o valor do imposto, tá? E aí, continuando aqui, sem UPF, né, sem unidades para padrão fiscal, pelo descumprimento de obrigação acessória, e 500 UPF pelo embargo à ação fiscal, tá? Então, se a obrigação acessória, né, a obrigação de escriturar, de fazer isso, de comunicar, né? A obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa lá para facilitar o trabalho do fisco, né? Sem UPF, sem UPF, sem UPF, obrigação acessória sem UPF, embargo à ação fiscal. Se você dificultou uma ação fiscal no seu estabelecimento, 500 UPF, dá-lhe. Quanto é que tá o UPF hoje? Nem sei, depois eu vou ver aí com calma. Beleza? Então, 40% não pagou no prazo legal. Se não pagou porque cometeu fraude, 100%, 100%zinho, tá? As penalidades são impostas por exercício e cumulatividade, né? E cumulativamente. Então, por exercício. Se cometeu tudo isso aqui, né? No ano, não, exemplo não. Essa aqui não tem como, né? Aqui, ó. Ou você não pagou simplesmente porque não pagou, ou não pagou porque foi safado, né? Então, mas se você não pagou, não cumpriu a obrigação acessória, ainda embargou, mano, olha aí, ó. 100% de multa, sem UPF pela obrigação acessória e 500 UPF pelo embargo, né, a fiscalização do auditor fiscal, beleza? Então, demais disposições aqui. Verificada, artigo 21, verificada qualquer infração à legislação do imposto, será lavrado o auto de infração e notificação fiscal. Óbvio, né? Óbvio. Isso aí tem artigos que você lê, né? Vão cobrar isso aqui? Acho quase impossível, né? Mas tudo é feito por um auto de notificação, né? Você tem que fazer a multa, o auto, né? Que nem o caderninho do agente de trânsito, anotou o dia, a hora, a data, qual foi a infração e tem que notificar. Beleza? Artigo 22. Os débitos fiscais poderão ser pagos parceladamente nas condições do regulamento, tá? Aqui a lei abriu. Se você vai levar multa ou não, pode parcelar, tá? Pode parcelar. Né? Aí complementa aqui embaixo. O pedido de parcelamento implica em confissão irretratável de débito fiscal e expressa renúncia
a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, tá? Então há um auto de infração. Mesmo que o cara consiga provar na justiça ou fazendo entrando com recurso administrativo, mas se ele pediu parcelamento, ele está, né, fazendo uma confissão irretratável. Ah, mas eu pedi parcelamento só para eu ir pagando enquanto eu ia. Pois é, a lei está dizendo isso aqui, tá? É um absurdo, dizem que é inconstitucional, porque nada pode afastar o judiciário, beleza. Mas está dizendo aqui, pediu parcelamento é irretratável, tá? É o que está dizendo aqui, beleza? Aí para quem estuda tributário, né, fica se coçando, né? Ah, mas tem a jurisprudência do não sei o quê. Beleza. Deixa lá pro tributário, tá, espertão? Fiscalização e controle. Vamos pro último slide. Não, último não. É o penúltimo. Fiscalização e controle, tá? Artigo 23. Sujeito passivo devedor do crédito tributário, oriundo do PVA, em relação ao veículo automotor, fica vedada. Fica vedado que alienação ou oneração. Se você, seu carro, você está devendo, você não pode vender, tá? É o que está dizendo a lei. 2. Transferência. Fica vedada a transferência. Né? Desde que procedente de outra unidade federada, né? O ato de registro ou averbação do documento no órgão de trânsito local. Aqui, tudo bem. Você comprou um veículo de outro estado, você tem que comprovar, né, que pagou. Ou nesse ano de 2021, junho, você chega com o veículo do Maranhão. A Cefa vai te cobrar, o Detran lá, né? Cefa, Detran, o imposto de 2021. Né? Nós vamos mais a mês de julho. Ah, eu quero transferir. Então você já transfere pagando, tá? O imposto de 2021. Não, mas eu já paguei no Maranhão. Então comprove, cadê? Claro que hoje os Detrans conseguem, entre eles, saber se está pago ou não, tá? Mas vamos pensar, antigamente não existiam sistemas, tá? Então, vai transferir o veículo, então prova que já pagou, para quê? Para não ter que pagar novamente esse ano ao estado do Pará. E destinado a outra unidade federada. Tá aqui, a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Se você levou o veículo para outro estado lá, então tem que pagar, tá? Tem que pagar. Como que você vai transferir algo que você não pagou aqui? Tem que pagar o Pará. Aí prova lá para o estado que você já pagou 2021. Aí você não paga lá. Não vai cobrar duas vezes. É um caso bem específico aí que tem muito rolo nisso, viu? Muito rolo. Importantíssimo esses artigos, tá? Finais aqui. Parágrafo 1º. Ao órgão de trânsito competente é vedado proceder ao registro ou averbação de negócio que implica alienação, oneração, transferência, sem que o sujeito passivo faça prova de quitação do crédito tributário relativo ao IPVA. Já falamos disso, né? O servidor não pode proceder a nada sem o IPVA tá pago, tá? É a mesma coisa quando você vai comprar um imóvel, né? Tem que pagar o ITCD. O cartório de imóvel não pode fazer a transferência sem a prova de quitação do ITCD, né? ITCD não, ITBI municipal. Compra, né? No imóvel, comprei, TBI. O cartório não pode registrar. Cadê o TBI? Da mesma coisa, doação. Olha, cartório, esse imóvel aqui foi doado. Cartório, cadê o ITCD? Cadê o comprovante? Aí você mostra, tá? A mesma coisa é IPVA. Vai no Detran, olha, eu quero transferir esse veículo pro fulano. Cadê a prova de quitação do IPVA? Não tá aberto. Então pague, senão não vou proceder, tá? Inclusive sob pena de responsabilidade funcional, beleza? Parágrafo 2º. Fica estabelecido obrigatoriamente o registro perante o Detran do Pará o veículo cujo proprietário, pessoa física ou jurídica, seja residente ou domiciliado nesse estado, abrangendo ainda filial ou escritório de representação. Entendeu? É residente ou domiciliado no Pará, então é obrigatório, mano. Tem que pagar pra cá, beleza? Isso aqui a gente já falou lá em domicílio, né?
Então são artigos aí que meio que repetitivos. Destinação do IPVA. Último slide da nossa lei, né? O produto da arrecadação do imposto. Vamos lá, gente. Repetindo aqui. Artigo 24. O produto da arrecadação do imposto, incluídos os acréscimos correspondentes. Olha aí, incluído. Cuidado, viu? Incluídos os acréscimos, as multas, os juros. 50% vai para o município onde estiver licenciado, inscrito ou matriculado o veículo. E 50% para o Estado. Meio a meio, né? Meio a meio. Então, por isso aquelas regras de domicílio, né? Ah, eu trabalho na Anideua, mas moro em Belém. Mora na Anideua, trabalha em Belém. Pra quê? Pra ficar aí, ó. Imaginou? O cara que tem uma Ferrari aí de 1 milhão. Tem uma Ferrari de 1 milhão, hein? Olha o valor do imposto aí. Já paga um monte de funcionário público, né? Metade para onde tiver, né? Desde que obedeça as regras, e metade para o Pará, beleza? A Cefa providenciará o estorno de importância indevidamente repassada ao município em função de repetição de indébito. Isso aqui é o seguinte: repetição de indébito é, né, devolução, pagamento indevido. Nos casos em que a Cefa devolve o dinheiro, aí ela desconta lá do município, né, nos repasses, tá? Então, no caso de devolução de indébito, né, tá esse artigo aí. Finalizamos, né, pessoal? Graças a Deus. Meu Deus, esse curso levou quantas horas? Né? Depois eu vou somar aí, gente. É isso, espero que tenham gostado, né? Tá o link aí embaixo. Eu ainda não sei, ainda não organizei. O arquivo, né, vou disponibilizar aí. O curso ficou bem, né? Eu sou bem objetivo e direto. E, né, levamos aí horas. Eu mesmo achei que não ia levar isso tudo. Eu achei que ia comentar uma lei dessa em 1 hora, 2 horas. Não, a última contagem que eu fiz aí tava dando 4 horas. Então, vou juntar os vídeos, são vários vídeos, vou colocar no YouTube. E o arquivo aí, eu vou botar o link. O arquivo, eu vou disponibilizar esse arquivo, acho que só para os nossos alunos aí do curso de legislação. Quem quiser aí uma taxinha extra, porque deu dias para fazer esses slides, tá? Tudo com base nos mapas mentais. Eu peguei todos os mapas, mudei as cores, tive que jogar tudo para frente, né? Os ramos para poder jogar no slide. Então, espero que tenham gostado, né? Do curso. Em breve aí, quem sabe, né? Temos um curso aí do ITCD, né? A priori, eu quero gravar da Lei Candia, artigo por artigo comentado. Então, forte abraço aí. E comenta se gostou, né? Foi bem objetivo, esclarecedor. Abraço.